Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, louvamos ao nosso Deus, né? Chegamos no último dia do ano e sabemos que o Pai esteve com nós desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. E isso é maravilhoso, isso realmente é Deus. Isso realmente é fidelidade. Ah, mas aconteceu tanta catástrofe, aconteceu tanta morte, tanta coisa. Tudo aquilo que eu semear, com certeza eu vou colher. Tudo há justiça, até para as plantas, para os animais há justiça. E a natureza, chegou o momento que ela disse: eu quero a minha justiça. Em Deus tudo é perfeito, mas aquele que realmente entende o seu Criador, ele recebe os seus favores. Amém? Então hoje é um dia assim muito especial, como Deus é um Deus de símbolo, Deus é um Deus que ele tem. Na Bíblia está cheio de símbolos, de atos proféticos, porque Deus é disso. Uma ceia é um símbolo, né? Então, e nós vamos hoje, trazer uma palavra, e tem um tema, e nós vamos estar lendo esse tema, e que você venha ser abençoado. Vamos fazer algumas coisas que o Senhor mandou, né? E que você realmente venha ser abençoado por tudo que o Senhor fizer hoje. Amém? Vamos lá. Eu quero ler um tema para você. Hoje nós vamos falar Nós vamos aqui falar hoje de o medo. Oi, meu amor. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Hoje eu vou falar medo ou se eu. Se, né? Então hoje... E para nós começarmos, tá? Oh, meu amor. E para nós começarmos, eu quero falar do medo, que o medo está na nossa cabeça, tá? O medo está na nossa cabeça, na nossa imaginação. E esse tema que nós temos, medo ou se eu, né? É para começar uma nova jornada na nossa vida. O que Deus pediu hoje é para que comece na minha vida, na sua vida, uma nova jornada, né? A jornada se passou, terminou, daqui mais um minuto se encerra e nós começamos uma nova jornada. E Deus, ele quer dar uma direção para a nossa vida. Para nós termos a nova jornada, não importa o que nós vamos enfrentar nesse novo tempo. Não importa. Deus está dando uma direção para nós sermos bem-sucedidos nessa nova jornada. Mas é mais uma jornada, né? De mais 12 meses. E nós teremos que ser bem-sucedidos. Então, isso é a jornada que nós vamos ter. E eu quero ler aqui para você, que você preste bem atenção nisso aí que o Senhor vai falar. Ele diz assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói,
onde o ladrão não escava e nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo também está em trevas. Portanto, caso a luz em que tu há seja trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Por aventura não valeis mais vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, por acrescentar um covado ao curso da sua vida? E porque andais ansioso quanto a vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comereis, que bebereis, ou com que vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe a que é necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, vós aquietai com o dia de amanhã, pois amanhã trarás o seu cuidado, basta o dia seu próprio mal. Né? Uma palavra assim maravilhosa, que hoje Deus quer que nós atentamos para essa palavra, né? E como eu disse, né, que o medo está na nossa cabeça, é uma imaginação, tá? Então, ele não é um fato, mas é a nossa cabeça produz e fica na nossa imaginação. E o maior medo é o dinheiro. É a falta do dinheiro, ou muito dinheiro, ou pouco dinheiro, né? Então, o maior medo que é o dinheiro. E que devemos, né, fazer do dinheiro. Não podemos fazer do dinheiro. Não podemos fazer do dinheiro o nosso Deus supridor. Né? Não podemos. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, nós não podemos fazer isso. Na verdade, se algo não tem a ver com Deus, né, é não permitir Mamão ser o nosso Deus. Nós não temos que permitir de maneira nenhuma Mamão ser o nosso Deus. E parece assim, não, que é isso, eu sou filho de Deus, né? Mas nós, quando nós paramos, começamos, por isso que o Senhor, o Jesus, né? Ele, no Sermão da Montanha, ele escreveu isso, essa palavra, né? Para que nós atentarmos que realmente o Mamão, ele pode tomar posse da nossa vida e fazer do dinheiro um fator determinante na nossa vida. O dinheiro não é fator determinante na nossa vida, né? Então, ele não é um fator determinante. E nós precisamos guardar isso,
né? Que o dinheiro não resolve tudo, mas ele escraviza. Ele não resolve tudo, né? E quando realmente nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais serão acrescentadas. E eu dei muito tempo justiça. Então, tem várias maneiras de justiça, né? De forma de justiça. Mas eu queria saber exatamente qual é essa justiça que está dito nesse versículo, né? E eu comecei a buscar do Senhor, né? É roupa, comida, casa, carro, é todas essas coisas. Por isso que ele fala assim, que nós somos a justiça, porque é o nosso ser, é a nossa necessidade que é essa justiça. Por isso que nós somos justiça de Deus, né? E agradar o Senhor, Ele concederá, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do nosso coração, né? Neemias disse mais, alegria do Senhor. Quanto mais alegria você dá para Deus, mais força você tem. Mas essa força não é essa energia, é força para superar todos os obstáculos. Quanto mais alegria, eu tenho força para superar os obstáculos, né? Então, o Senhor se agradar de nós, Ele realiza o desejo do nosso coração. Porque Deus, Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades, tá? E assim, Ele concede o desejo do nosso coração. E o nosso coração tem que estar na mão de Deus. Nós temos que entregar o nosso coração na mão de Deus. Eu tenho que querer dizer, Deus, eu quero o meu coração nas tuas mãos. Ele não vai arrombar o seu coração, né? Mas se você tiver o desejo de colocar as suas mãos, né, o seu coração na mão de Deus, Ele vai começar a te dar direção, né? E o melhor, né, do nosso coração, porque ele diz assim, o nosso coração é corrupto, é enganoso, né? Então ele diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso, é como pedra, ele não é como carne, entende? Então realmente nós precisamos entregar na mão de Deus. Em Provérbios diz assim, o meu coração na mão de Deus, Ele inclina para onde quer. E Ele diz, dá-me, filho meu. Ele está dizendo com quem? Filho meu. Dá, filho meu, o teu coração. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a deixar todos os nossos planos na mão de Deus, né? Todos os nossos planos. E deixar Deus dirigir os nossos planos. Porque o pensamento de Deus é muito mais elevado do que o nosso pensamento. Nosso pensamento pode falhar, o de Deus não. E ele diz, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Pensamento de bem para vos dar, segundo o desejo do seu coração. Né? Então, Jeremias está dizendo isso, tá? E nós, então, vamos deixar esse plano, né, na mão de Deus. E nós costumamos dizer assim, meu Deus, meu Salvador, meu vitorioso, não. Pai nosso, pão nosso, suprimento nosso,
vitória nossa, né? O pão, a nosso suprimento, a nossa vitória, né? A nossa confiança, a nossa vida. Esse domínio está na mão de Deus. E quando eu começo a dizer assim, o meu pão, a minha vitória, a meu isso, o meu aquilo, irmãos, nós não estamos confiando, né, na mão de Deus. E isso é um domínio já de mamão, né? É um domínio de mamão. O meu, não, o nosso pão, o nosso Deus. Isso é comunhão, né? Nosso Deus. E Deus, Ele provê, né? Ele provê toda a nossa necessidade, sabe? Ele provê tudo para a nossa satisfação e a nossa confiança. E dinheiro, roupa, carro, vestimenta, casa, sabe? Dá uma impressão de exceção. E nós precisamos tomar. Porque quando eu começo a fazer exceção disso, não, esse não é o restaurante que me serve. Não, essa companhia não me serve. Não, isso não, ou, né? Então precisamos ver, será que Deus está satisfazendo a nossa necessidade? Ou uma mão está nos satisfazendo? Então nós precisamos entender isso, amém? Então, rapidinho, irmão. Eu só entreguei que eu estava deitada e o Senhor falou comigo, né? E por essa certeza, né? Na mão de Deus, Ele faz a nossa satisfação e nos torna generoso. É porque quando nós ouvimos falar, é hora de generosidade, é hora da oferta, é hora do dízimo, mas generosidade vai muito além de uma oferta, de um dízimo, muito além. Quando Deus começou a falar em generosidade, Ele se alongou além de uma oferta, né? E nós temos que buscar realmente de Deus ser uma pessoa generosa e não deixar que o dinheiro ser o nosso Deus, né? Focar nas coisas possíveis, focar para a nossa responsabilidade, naquilo que eu posso focar, eu tenho que focar, porque tem coisas que eu preciso deixar para Deus, mas tem coisas que eu posso focar, né? Mesmo porque, né, esse focar na nossa saúde, nossa família, nossa saúde, irmão, como é que eu alimento, como é que eu estou com o meu tratamento, como é que eu estou com meus exercícios, como é que eu estou com a minha família, como é que eu estou com o meu marido, como é que eu estou com meus filhos, com a minha esposa, né? Então, irmãos, nós precisamos focar nisso. Depois, irmãos, né? Focar nessas coisas. Primeiro, não deixar o dinheiro, né, ser o nosso Deus. Deus. Segundo, focar nas coisas possíveis que eu posso ter responsabilidade. E terceiro, cultivar confiança. Cultivar, irmão, não é, sabe, não é ter confiança. Cultivar, você tem que cultivar cada dia. É constante. Você vai começar a cultivar a cada instante, a cada dia. Mesmo porque
nós acabamos de ler, que eu não tenho poder de colocar um metro, um côvado. Na verdade, se disser, realmente é um metro. Eu não posso acrescentar à minha vida um metro. Se o pai dizer pimba, pimba, eu não posso acrescentar nada na minha vida. Apenas um metro. Eu não tenho consigo, né? Então, e isso nós precisamos realmente, como nós precisamos? O mais importante que Jesus disse, orar, clamar, né? Orar, clamar, né? Ação de graça. Pensa, pergunta, né? Nós somos mais importantes. O que eu estou terminando de dizer. Nós somos o mais importante. Mais importante, né? De que qualquer essas coisas, irmão. Do que planta, do que carro, do que tudo isso. Para Deus, é nós que somos mais importantes, né? E nós temos que separar duas coisas. As que não são de tão valor, e essa nós temos que deixar para lá. E a segunda, aquilo que é de mais valor, nós vamos cultivar, né? Nós vamos cultivar, tá? Então, prioridade. As prioridades nós temos que cultivar. O que não é prioridade, sem valor, isola. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Essa palavra. Que fique para vocês isso daí. E nós vamos fazer uma determinação, né? Nós vamos estar fazendo uma determinação, depois vamos estar entregando para vocês também. E essa determinação, irmãos, é interessante porque nessa determinação, ela... essa determinação, normalmente tem uma parte aqui que fala: hoje, em nome de Jesus, começa um novo tempo na minha vida. Família, chamados, bens, negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação, doenças espirituais, doenças físicas. E eu estava deitada, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, e o Senhor disse: como receber? Você determina, eu preciso disso, a sua palavra tem poder. Então determinar. Mas, de repente, nós entendemos que estamos determinando, mas esquecemos aquilo que impede a nossa determinação. Quantas coisas nós determinamos e não acontecemos? Mentira, incredulidade, religiosidade, violência, raiva, nervosismo, dúvida, traição, ansiedade, ameaçador, acumulador, egoísmo, irresponsabilidade, avarento. Se isso está na nossa vida, impede de nós decretar e não receber. Então hoje nós vamos decretar sim as bênçãos, mas logo em seguida nós vamos determinar, nós vamos decretar que o espírito da mentira não está mais na nossa vida, a incredulidade não está mais na nossa vida, a religiosidade não está mais. Nós vamos determinar para realmente nós termos uma nova jornada de vitória, né? Porque às vezes nós acabamos não tendo vitória, algumas coisas voltam a acontecer, Por quê? Porque vamos deixando que essas coisas impedem. Somos filhos de Deus, somos esforçados, somos abençoados, trabalhador, bondoso, mas essas pequenas coisinhas vão crescendo, né?
e pedir para Deus, Senhor, dá-me a semente para que eu possa semear. Né? O que você vai semear no próximo ano. Né? Nós acabamos de ler. Então, irmãos, nós vamos começar. Primeiro, nós vamos distribuir isso aqui, Sandra, por favor. Porque aí todo mundo lê ao mesmo tempo. Vai mais rápido. Não pode deixar ela andando, Rebeca. O casal pode ver muito, que eu não sei se vai ter para todos. Tem que deixar um para mim. Tem mais aqui. Tem mais aqui, tem mais 2. Tem mais 2. Pronto, acabou. E você aí, no seu lugar, no seu país, no seu estado, na sua casa, você vai também, esse é um salmo de Davi, foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Nós vamos começar e você aí pode ir recebendo, amém? Vamos começar todo mundo junto? Bora? 1, 2, 3, vamos começar? Tem misericórdia, ó Deus, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões, lava-me toda a minha purifica-me do meu pecado. Você escreveu, vamos começar de novo. Você escreveu. Se você falar alto, eles acompanham, senão não dá. É porque cada um acompanha a letra, né? 1, 2, 3. Tem misericórdia, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Desculpa, gente. E mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém.
Então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos, sendo oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvamos o nome do Senhor. Então esse é o Salmo 91. Davi, quando ele se sentiu que estava, né? Então ele pegou e falou isso com Deus, né? Ele falou profundamente, ele fez a confissão dele. E é isso que nós acabamos de fazer agora, decretando isso na nossa vida. E agora nós vamos fazer mais esse e já estaremos encerrando. Amém? Então, assim. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por toda murmuração. Por toda murmuração. Falta de perdão. Falta de perdão. Por toda intolerância. Toda intolerância. Duvidar. Duvidar. Reclamar. Reclamar. Ao invés de clamar. Ao invés de clamar. Dar ouvido a outras vozes. Dar ouvido a outras vozes. Pradões do mundo. Razões. Nessa hora. Nessa Toma a hora. espada do Espírito. Com a espada do Espírito. Que é a tua palavra. Que é a tua palavra. Para determinar. Para determinar. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Como um valente guerreiro. Como valente Por guerreiro. isso não prevalecerão O inimigo não prevalecerão. os meus perseguidores. Os meus perseguidores. Todos os meus perseguidores Todos os meus perseguidores. tropeçarão e cairão. Tropeçarão e cairão. Serão de sobremaneira envergonhados. Serão de sobremaneira envergonhados. Porque não agiram com sabedoria. Porque não agiram com sabedoria. Sofrerão vergonha eterna. Sofrerão vergonha eterna. Que jamais será esquecida. Que jamais será esquecida. Ó tu, Senhor dos exércitos, Ó tu, Senhor dos exércitos, que prova o justo, que prova o justo, esquadrinha os nossos corações esquadrinha os nossos corações e intenções. e intenções. Permite que teus filhos vejam Permite que teus filhos a vejam tua vingança a tua vingança contra o nosso inimigo. contra o nosso inimigo. Eu quero te falar para você que o inimigo não é carne e sangue, não é pessoa. É o demônio mesmo, né? Mas aí, se você não tem Deus, ele pode usar você, mas na verdade é ele. Eu confio a minha causa nas tuas mãos. Eu confio a minha causa nas tuas mãos. Cantarei ao Senhor Cantarei ao e Senhor. louvarei, Louvarei. pois o Senhor livrou nossa alma Pois o Senhor livrou nossa alma da mão dos malfeitores. das mãos dos malfeitores. Hoje eu decreto, Hoje eu decreto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa um novo tempo começa um novo tempo na minha vida, na minha vida, na minha família, na minha família, chamado bens, bens, negócio, negócio, saúde, saúde, unção, unção, casamento, casamento, finança, finança, libertação, libertação, doenças físicas e espiritual. doenças físicas e espirituais. Agora nós vamos fazer a outra parte. E você vai dizendo, determine o que não tem na minha vida, determine o que tem na vida. Mentira! Incredulidade. Força, irmão, você está dizendo para o diabo. Religiosidade. Não tem religiosidade na minha vida. Raiva. Não tem raiva na minha vida. Nervosismo. Não tem nervosismo na minha vida. Dúvida. Não tem dúvida na minha vida. Traição. Não tem traição na minha vida. Ansiedade. Não tem ansiedade na minha vida. Ameaças. Não tem ameaça na minha vida. Acumulador. Não tem acumulação na minha vida. Egoísmo. Não tem egoísmo na minha vida. Irresponsabilidade. Não tem responsabilidade na minha vida. Nós determinamos agora, Pai, em nome de Jesus, que todo esse mal está quebrado, cancelado. Nós damos uma ordem que todos esses espíritos se mantenham afastados, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
nós declaramos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe você, tenha uma boa entrada de ano e que seja um ano verdadeiramente de um novo tempo, uma nova vitória, uma nova jornada. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Depois, irmão, tem